Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, apesar de não poder ter um contato direto com vocês. É um grande prazer poder travar essa interação. Eu sou Alexandre de Freitas Barbosa, eu sou professor de Economia Brasileira e História Econômica do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, do IEB da USP. E a minha trajetória de pesquisa no mestrado e doutorado está muito relacionada à questão da economia, sociologia e história do trabalho. Então, é um pouco sobre esses temas que eu venho falar para vocês. O curso é composto de 3 módulos, ou essa prática, essa interação que nós estamos tendo aqui. Hoje nós teremos o módulo 1, cujo título é Marx, Weber e o debate contemporâneo sobre a estratificação social. O módulo 2 chama-se Brasil, de sociedade escravista a sociedade capitalista dependente. E o módulo 3 está intitulado Mercado de Trabalho e Estrutura Social Brasileira, de 1980 e 2010. Existe, é claro, um motivo para o curso estar estruturado dessa maneira. Em primeiro lugar, nós vamos pegar alguns clássicos do pensamento sociológico e discutir um conceito importante de classes sociais e depois tentar operacionalizar esse conceito para a realidade brasileira, que tem marcada por peculiaridades, que é o fato de nós termos saltado de uma sociedade escravista para isso que eu estou chamando de sociedade capitalista dependente. Então, de uma parte mais teórica de trabalho com as categorias, a gente passa em seguida para ver como essas categorias podem nos auxiliar a entender esse processo de transformação no Brasil, que vai de 1850 a 1930 e que continua ocorrendo durante o período da industrialização. E, finalmente, nós vamos entrar no período recente, estudando o mercado de trabalho e a estrutura social brasileira, com foco no período dos anos 2000, onde nós tivemos uma expansão econômica e algumas transformações sociais, e ver em que medida esse debate sobre classes sociais, sobre estratificação social, nos ajuda a entender. Obviamente que a questão sociologia do trabalho, da estratificação, quer dizer que a posição do indivíduo ou das pessoas no mercado de trabalho, de alguma forma, influencia a sua posição na estrutura social. E é nesse plano mais amplo que as lutas políticas podem ser compreendidas. Então, eu passo logo em seguida para o nosso módulo, o nosso debate de hoje, que chama-se Marx, Weber e o debate contemporâneo sobre estratificação social. Eu organizei essa apresentação com uma introdução, logo depois nós discutimos as classes sociais em Marx, em seguida as classes sociais em Weber, discutimos as semelhanças e diferenças entre os enfoques desses 2 grandes marcos do pensamento sociológico universal e caminhamos para, logo em seguida, algumas abordagens contemporâneas que procuram atualizar esses esquemas teóricos num contexto de transformação do capitalismo no século XX. Então, a discussão de hoje ela prepara algumas categorias para que a gente possa inseri-las no âmbito da realidade brasileira no módulo 2. Obviamente que essa inserção é sempre complicada, porque essas categorias foram pensadas a partir de uma sociedade capitalista em emergência nos países europeus. Os 2 autores são sociólogos alemães. O Marx é um pensador até hoje muito atual, está completando 200 anos,
E o Weber, não menos importante, é um autor, como a gente vai ver, que navega no mesmo universo do Marx, ainda que em alguns aspectos tentando superá-lo ou trazer uma abordagem que vá para além do universo marxista. Bom, para começar, eu queria começar com duas menções de dois pensadores importantes que nós tivemos no Brasil. Um deles é o professor Florestan Fernandes, nesse livro Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. O artigo do qual eu tiro essa frase que eu vou ler para vocês é um artigo escrito em 1967. Então ele vai dizer: como as classes se organizam e cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar ou extinguir o regime social de produção econômica, no caso o capitalismo. Então, na verdade, ele diz que eu não posso discutir o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento, a realidade dos países periféricos, à época, sem partir dessa dimensão de classe. Ou seja, não se trata apenas de discutir expansão do produto, distribuição, a própria distribuição de renda só pode ser entendida por meio de uma determinada estrutura de classe. Outro grande gigante do pensamento, que infelizmente nos deixou há pouco, o professor Paul Singer, tem esse livro que eu reputo como uma grande obra do Paul Singer, muito pouco lido. Chama-se Dominação e Desigualdade, Estrutura de Classes e Repartição de Renda no Brasil. Vejam que bastante relacionado ao que a gente está estudando aqui, tanto que ele será parte da bibliografia da próxima sessão nossa. Ele vai dizer: as classes sociais são os verdadeiros atores do drama histórico, mas elas não aparecem como tais em cena. Então, o que a gente percebe é uma relação entre classes e a maneira como elas atuam, se opõem, cooperam, aparece no plano da política. Mas esses autores, apesar de mencionarem isso, esse salto das classes para o plano da política, antes de estudarem essas questões, eles procuram mostrar a especificidade da estrutura de classes no Brasil, partindo até o Florestan Fernandes, tanto de Marx quanto de Weber, e o Paul Singer mais fincado na trajetória marxista. Então, como eu posso tentar entender o funcionamento e as transformações da estrutura de classes num país como o Brasil ou em qualquer realidade específica? Como é possível fazer isso? Eu diria que é impossível fazê-lo sem partir de Marx e Weber. Então, vou começar apresentando de maneira muito sumária esses autores. Tanto o Karl Marx quanto o Max Weber são muito mais complexos do que nós veremos aqui. A ideia aqui é ser sintético e tentar extrair alguns conceitos que possam ser operacionalizados na nossa discussão sobre o Brasil. E também permitir fazer o contraponto entre esses dois autores. Mais à frente na nossa discussão, a gente vai ver que a discussão sobre o capitalismo no século XX foi retomada por autores neo-weberianos e neo-marxistas. E mais uma vez as semelhanças e diferenças entre esses autores aparecem, ainda que ambos revelem feições importantes de nós levarmos em conta para entender a estrutura de classe numa sociedade capitalista. Bom, o Marx vai ver o desenvolvimento histórico como uma sucessão de modos de produção. Essa sucessão de modos de produção não é uma sucessão linear, não tem uma sequência predeterminada. Se a gente vê um livro do Marx chamado Formações Econômicas Pré-Capitalistas, um livro, na verdade, que só foi descoberto e traduzido para o inglês, por exemplo, em 1960, ali ele vai detalhando as várias formas de sociedade, a sociedade antiga, a sociedade feudal, e até chegar à sociedade capitalista, que é o objetivo dele. E ele vai mostrando como cada modo de produção possui suas formas de propriedade e suas estruturas de classe específicas.
Em cada modo de produção eu tenho formas de extração de excedente, eu tenho exploradores e explorados. E o foco de atenção, de investigação do Marx, que é talvez quem melhor tenha dissecado os segredos do capitalismo, é mostrar que o capitalismo se encontra alicerçado numa relação social de produção. Essa relação de produção significa o assalariamento ou a compra e venda de força de trabalho. Trata-se de uma novidade, né? A gente pode dizer, inclusive, que o mercado de trabalho é uma das instituições básicas do capitalismo. Então, eu só tenho burguesia e só tenho classe operária. Na verdade, o capitalista e o trabalhador operário são as personificações dessas classes sociais. O capitalista, na verdade, ele está quase que compelido a acumular capital, enquanto o trabalhador, que foi expulso dos meios de produção, lhe resta apenas vender a sua força de trabalho. Então, existe toda uma discussão de um longo processo que permitiu que essa relação social de produção fosse alcançada ou fosse generalizada a partir do século XIX, depois da Revolução Industrial. O historiador francês Fernand Braudel, inclusive, fala que isso, inclusive, está no prefácio a esse livro que eu citei do Marx, Informações Pré-Capitalistas, que tem um lindo prefácio do historiador inglês Eric Hobsbawm. Ou seja, eu já havia assalariamento antes do capitalismo, mas o assalariamento não era a relação social de produção que definia o modo de produção anterior, no caso, o feudalismo. E o Fernand Braudel vai dizer que as primeiras manifestações do assalariamento vão ser vistas como uma decadência social. Quem estava inserido na sociedade feudal eram os servos, eram os nobres, era o clero, ou seja, era uma relação social de produção, uma relação pessoal, mediada pela terra, em que o objetivo era a produção para a subsistência ou a extração de um excedente que os senhores obtinham por meio do trabalho dos servos, mas não era uma produção voltada. Não era um sistema voltado para a produção de mercadorias ou para a produção, para a geração de valor de troca. Então, o capitalismo, a célula básica da economia capitalista é a mercadoria, ou seja, todo o sistema voltado para a produção de mercadorias. E esse sistema está ancorado na compra e venda da força de trabalho, que também se transforma numa mercadoria, cujo preço é o salário. Então, a acumulação de capital ela se dá pelo fato de que eu pago um salário que é menos do que a contribuição do trabalhador, já que o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho que ela incorpora, e o valor recebido pelos trabalhadores assalariados é menos do que esse valor que ele transfere para a força de trabalho. Essa mais-valia ela vai sempre crescendo e sendo reinvestida nos momentos subsequentes, e o Marx apontava que isso levava a crises de realização da mais-valia, e também apontava que isso gerava nessas crises uma concentração do capital e mais investimentos e uma geração de uma massa de trabalhadores. Bom, isso a gente vai retomar daqui a pouco, mas o que é interessante é que o Marx jamais chegou a definir de maneira explícita o que é uma classe social, né? Esse é um conceito que ele é fundante, sem ele o Marx não consegue explicar o capitalismo. Até o desenvolvimento da história é encarado a partir da luta de classes. Mas se a gente olha no livro 3 do Capital, quando ele se pergunta o que constitui uma classe, ele responde assim: à primeira vista, a classe é formada pela a identidade entre as formas de distribuição e as condições de produção socialmente determinadas. Então, aquele que recebe salário é o que vende a força de trabalho. Aquele que obtém lucro é aquele que compra a força de trabalho. E a renda da terra são aqueles que detêm
os meios de produção e compram, alugam a terra para que ela possa ser um mecanismo que permita a existência de salários e lucros. Então, esses são os grandes agregados da sociedade, ele vai dizer, e vai apontar que existiriam variedades de interesses e de situações no seio de cada classe. Esse texto tem 2, 3 páginas, as classes sociais, e o final dele aparece assim: aqui se interrompe o manuscrito. Então existe todo um debate dos marxistas, né, sobre, né, apesar de ser um conceito fundante e fundamental para a organização do pensamento marxista, isso permitiu inclusive diversas interpretações sobre o que seriam as classes sociais no Marx, qual que é como ele pensa a estrutura de classes numa sociedade capitalista. Utilizando a leitura da aula, o Stanislaw Ossowski, ele vai mostrar, bom, em primeiro lugar a gente pode dizer com certeza que a classe social para o Marx depende da posição econômica, né? Ou seja, ele é detentor ou não de meios de produção. Tá? O meio de produção é tudo aquilo que permite alguém contratar outros para trabalhar ou que permite que alguém não tenha que vender a sua força de trabalho. E a classe social é o elo que permite a consciência de classe, ou seja, a posição econômica determina ou condiciona uma determinada visão de mundo e uma determinada visão de ação sobre o mundo, que seria a consciência de classe. Tanto que em Marx aparece a noção de classe em si e classe para si. A classe em si é aquela que tem atributos econômicos, uma determinada posição na divisão social do trabalho. A classe para si é quando ela se organiza para fazer valer os seus atributos de classe, inclusive em oposição às classes, no caso, as classes dominantes ou exploradoras. O nosso autor, Stanislaw Ossowski, vai mostrar como a literatura marxista se divide entre uma visão dicotômica e uma visão tricotômica sobre as classes no Marx, né? Então, se a gente vê, por exemplo, no Manifesto Comunista, você tem uma visão de a expansão do capital por meio das suas sucessivas crises e a concentração em grandes grupos econômicos, e o deslocamento dos modos de produção remanescentes, os artesãos, os camponeses, a pequena burguesia, todas as formas de inserção existentes no sistema anterior, o que ele vê como transitórias, a expansão do capital vai deslocando esses segmentos e levando à multiplicação do proletariado. Isso leva a uma dissolução das classes intermediárias. Aqui no Manifesto do Partido Comunista, tem um trecho que eu me permito ler para vocês, ainda que seja um texto de forte cunho político, e aí está a grande riqueza desse texto, existe também uma interpretação do capitalismo que está contida nessa visão que a gente pode chamar dicotômica, né? Ou seja, eu tendo a ter uma estrutura de classes bifurcada em 2 grandes grupos que tendem a se opor. De todas as classes que hoje confrontam a burguesia, apenas o proletariado constitui uma classe verdadeiramente revolucionária. As demais perecem, sucumbem ante a grande indústria. O proletariado é o seu produto mais característico. Então, todos os demais segmentos, eles perdem posição no mercado e vão gerando futuros proletários. Os estratos médios, essas camadas intermediárias que eu havia mencionado, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, combatem a burguesia para evitar sua extinção como estratos médios. Não são, portanto, revolucionários e sim conservadores. Mais do que isso, são reacionários. Buscam girar para trás a roda da história. Quando são revolucionários, eles o são em vista da iminente transição para o proletariado,
não defendem, pois, seus interesses presentes, e sim os futuros. Abandonam seu ponto de vista para assumir o do proletariado. Independentemente da visão sobre segmentos revolucionários ou conservadores, eu chamo a atenção de vocês, é o fato de que esses segmentos perecem, sucumbem ante a grande indústria. E depois, quando ele vai chamá-lo de revolucionário, eles o são em vista da iminente transição para o proletariado. Então aqui nós estamos naquela famosa máxima do Marx de que o capitalismo prepara os seus próprios coveiros ao extinguir essas classes intermediárias e expandir o universo da classe proletariada. Obviamente que nem todos estão inseridos dentro do mercado de trabalho. Existe o lumpenproletariado, que ele vai ver como o resquício da velha sociedade em decomposição. Em alguns momentos ele vai falar que o mercado de trabalho é composto pelos não trabalhadores capazes de trabalhar, ou seja, existe uma parte do segmento potencialmente que está expropriado, que não é inserido no âmbito do mercado de trabalho, que gera uma pressão sobre ele que o Marx chamava de exército industrial de reserva. Então existiria o exército industrial ativo dos proletariados e esse segmento, inclusive, que contribuiria para baixar os salários dos trabalhadores assalariados da classe proletária. Existe também uma visão tricotômica, ou seja, formada pela pequena burguesia, pelos artesãos, pelos camponeses. O que caracterizaria esse grupo? Eles possuem meios de produção e fazem uso deles por meio do trabalho. Ou seja, é uma classe realmente intermediária. Enquanto os proprietários e os capitalistas eles possuem meios de produção e contratam outros para trabalhar, e tem um segmento que não possui meios de produção e é obrigado a trabalhar. Aqui eu tenho um segmento que ele não é ele que imprime a lógica do capitalismo, mas eles ocupam determinados nichos. E que os caracteriza é justamente o fato de possuírem meios de produção e trabalharem nesses meios de produção. É a categoria que alguns chamam de autônomos, eles se auto-empregam, né? Então, mesmo na visão tricotônica do Marx, existe uma tendência à expropriação ou perda da posição desses segmentos no mercado, porque eles seriam proletários latentes. É importante ressaltar que essa é a discussão de classe social que está presente nas obras econômicas ou nos manifestos de cunho político. Se a gente pega uma obra do Marx como 18 de Brumário, que é de 1852, e aí ele precisa fazer esse salto da estrutura de classe para o nível da política. E aí ele precisa, na verdade, trabalhar com essas categorias intermediárias, inclusive com determinadas frações da burguesia, porque se a gente fica no âmbito da generalidade ou desses dois grandes grupos, a gente não percebe o emaranhado de situações. Então, no 18 de Brumário, ele vai falar da pequena burguesia, vai mencioná-la como sempre uma classe de transição, vai falar dos burocratas, que ele chama de corpo de parasitas, e vai falar do campesinato, que não estabelecem relações diferenciadas entre si, porque os camponeses, na verdade, eles produzem bens para o mercado, eles não se socializam no âmbito da fábrica. Então, existe uma noção no universo marxista de que seria uma classe individualista, ou que teria dificuldade de gestar uma consciência de classe comum. E as várias frações de classe burguesas. Ele vai falar dos
proprietários de terra, da aristocracia financeira e da burguesia industrial. Então, quando ele vai para o plano da política e vê os atores em cena, ele precisa, na verdade, não é nem de uma visão dicotômica ou tricotômica, uma visão, diríamos, cada vez mais complexa, mostrando os vários segmentos e fações de classe. Bom, eu trouxe para vocês duas perguntas incômodas sobre as classes sociais em Marx. Essa estrutura de classes, a dicotômica ou a tricotômica, é a mesma para qualquer sociedade capitalista? Ou seja, se a gente pensar numa sociedade capitalista que se industrializa no século XIX e uma que se industrializa no século XX, como no caso brasileiro, elas tendem a ter as mesmas estruturas de classe? Essa é uma questão importante. O Marx, no prefácio à primeira edição do Capital, ele vai se perguntar, vai dizer, vai afirmar que o país mais avançado industrialmente mostra aos demais a imagem do seu próprio futuro. Então, será que eu teria uma sociedade de classes e, com o avanço do capitalismo em escala internacional, todas as outras sociedades tenderiam a se transformar em capitalistas e seguir as mesmas estruturas de classe? Na verdade, a gente pode dizer que isso não estava no horizonte do Marx, que estava se concentrando em analisar as sociedades do centro. Existe todo um debate no século XX justamente para tentar mostrar a especificidade desses países que se desenvolvem tardiamente. Primeiro grande tratado para mostrar a especificidade de uma estrutura de classe num país da periferia é o livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. A outra pergunta incômoda é, e nas sociedades não capitalistas? Bom, a gente falou das sociedades feudais, do feudalismo. Mas e no caso, no livro Formações Econômicas Pré-Capitalistas, que eu já mencionei para vocês, num determinado momento, o Marx vai dizer que os donos das plantations das Américas são capitalistas? Ou seja, nossos senhores de engenho, seriam eles capitalistas? E ele não consegue resolver essa questão, até porque ele não está preocupado com o que acontece na periferia. Ele está vendo o capitalismo a partir do observatório privilegiado que é a Inglaterra. Mas a resposta dele vai ser interessante para a gente recuperar na próxima sessão. Ele fala, olha, que sejam capitalistas, mas se o são, eles figuram apenas como anomalias em virtude da existência de um mercado mundial baseado no trabalho livre. Ou seja, eu só posso ter uma plantation escravista com escravo, voltada para a produção de mercadorias, mesmo não tendo um mercado de trabalho, um assalariamento, porque existe uma sociedade que já está desenvolvendo no sentido do assalariamento, da expansão do capitalismo e das relações de mercado, gerando demanda para esses bens ainda que não sejam sociedades capitalistas. Existe um sociólogo importante, o Ralph Dahrendorf, pode dizer que talvez seja um pós-marxista, que ele vai dizer que vai proferir a seguinte afirmação: a filosofia teria obrigado Marx a trair a sua própria sociologia. Será que está correto o Dahrendorf? Eu não diria que ele está errado, mas eu teria dificuldade em fazer a mesma formulação que a dele. O Marx ele está associando o desenvolvimento do capitalismo com um projeto de emancipação da classe trabalhadora, ou seja, a teoria não está dissociada de uma determinada praxis que está pensando a classe trabalhadora. E diríamos que ele tende a exagerar o quadro que ele descreve para mostrar essa oposição no sentido de superação do sistema.
mas eu acho que ele deixa no seu método, todas as pistas abertas para mesmo depois que a Revolução tenha vigorado em determinados países, como na futura União Soviética, as pistas de Marx vão ser úteis para se entender as sociedades capitalistas, desde que atualizadas. Bom, no caso do nosso segundo autor importante, que não existe sem o Marx, né? Então essa é a primeira coisa. Toda a obra do Weber é construída num debate, até no sentido de oposição, superação ao universo marxista, apesar de elementos em comum que os dois guardam entre si. Então ele vai dizer, olha, Marx, eu não acredito como você que o capitalismo surja das reservas monetárias valorizáveis de capital. Ou seja, o Marx está falando do processo de acumulação primitiva, da apropriação das terras comuns, onde os servos trabalhavam, do aumento da dívida pública, da expansão das colônias, como mecanismo para gerar uma massa de capital prévia que vai ser investida na produção. O Weber vai estar mais preocupado em discutir a emergência de um espírito capitalista, né, de um ethos, de um determinado modo de comportamento capitalista, que está pautado pela valorização racional no quadro de uma empresa onde exista uma organização racional do trabalho. Então aqui existe a noção de uma exploração lucrativa que se dá no âmbito de uma empresa moderna, que tem meios de produção, tem uma divisão do trabalho de acordo com seus requisitos técnicos e tem como requisito o trabalho livre. Então ele admite, inclusive, que os trabalhadores tenham que estar expropriados. Trata-se até, podemos dizer, de uma sociologia do ponto de vista da aceitação do desenvolvimento do capitalismo e não no sentido da sua superação. O Weber, quando ele constrói a sua sociologia compreensiva, diferente do Marx, que tenta construir a teoria econômica, sociológica, a partir de uma compreensão da história, o Weber vai dizer, olha, eu não tenho uma sucessão histórico-empírica de formações socioeconômicas, como o Marx ia mostrando o desenvolvimento dos modos de produção. O Adorno, grande sociólogo alemão, vai dizer, olha, apesar dele dizer que não existe uma sucessão histórico-empírica, ao focar nessa empresa racional, ele está, né, essa empresa capitalista racional, ele está, na verdade, utilizando da história um elemento que ele coloca como decisivo para o desenvolvimento do capitalismo. Então o foco dele vai ser nessa empresa capitalista moderna. Ele supõe um trabalho livre e supõe que existam essas empresas, que existe um processo de racionalização e expansão dessas empresas modernas e que o espírito capitalista não é a cupidez do dinheiro, não é a vontade de ganhar dinheiro, porque eu posso ter, por exemplo, o português da padaria que administra o seu negócio de maneira tradicional, sem procurar inovações, sem tentar aumentar o processo de tornar mais racional o processo de acumulação de capital. Ele diria que esse espírito capitalista não está presente em todas as atividades e em todos os estabelecimentos. Apesar dessas diferenças, as oportunidades econômicas para o Weber vão depender das relações de propriedade e da situação de mercado, ou seja, do poder de controlar e dispor de bens e serviços. Então, a estrutura da sociedade vai depender em grande medida da economia e, no caso dele, a economia é um espaço de exercício de poder. Ele nunca acreditou na livre concorrência como
né? Inclusive a lógica da empresa capitalista, com a sua divisão de tarefas, com a sua divisão de posições. Inclusive, ele via também a livre empresa levando a posições monopólicas. Como é que o Weber vai pensar a classe social? Ele vai dizer todo grupo humano que se encontra numa mesma situação de classe. Ou seja, todo grupo humano cujas oportunidades de vida são definidas por um mesmo componente causal. Então eu tenho uma grande fábrica que tem um monopólio num determinado produto. Ou eu tenho uma fábrica que está no mercado concorrencial. Ou eu sou um trabalhador qualificado, ou eu sou um trabalhador, na verdade, que tem uma grande massa de pessoas que podem fazer, ou seja, determinada posição na sociedade define as oportunidades de classificação dessa sociedade, aí eu consigo definir uma classe social. Então, isso depende da magnitude do poder de disposição de bens, no caso dos empresários, e de serviços, no caso de trabalhadores ou daqueles que controlam o poder dos trabalhadores. E é interessante que o esquema de classificação do Weber é um esquema que vai além do Marx, não no sentido que seja melhor, ele talvez seja mais complexo. Então, enquanto Marx via os proprietários dos meios de produção e os não proprietários dos meios de produção, o Weber começa definindo as classes proprietárias. Então, as classes proprietárias são basicamente os rentistas que vivem do rendimento da sua propriedade. Então, as classes proprietárias positivamente privilegiadas são essas que vivem da sua propriedade. As negativamente privilegiadas são aquelas que não têm propriedade de nada. Ou mesmo, diríamos, não consegue nem vender a sua força de trabalho, que é a única coisa, seria no caso o que ele chama de déclassé, ou seja, os indivíduos que não conseguem, os pobres que não trabalham. E no caso das classes lucrativas, ele vai ver as positivamente privilegiadas, como empresários, e as negativamente privilegiadas, que são os trabalhadores qualificados ou os não qualificados. Então vejam que tanto os trabalhadores quanto os empresários, eles podem valorizar os seus bens e serviços no âmbito do mercado e das suas organizações, o que faz com que a noção de exploração de uma classe por outra seja, na verdade, ofuscada, né? A exploração é uma exploração lucrativa, no sentido da empresa moderna, que ele toma como fato social historicamente, que ele analisa historicamente e que essa empresa racional moderna, ele não vai traçar a história dessa empresa racional moderna, mas ele vai mostrar que ela é o elemento decisivo do mundo que ele vive, que é o final do século XIX e o início do século XX. E nessas classes lucrativas eu teria as classes médias, ou seja, os profissionais liberais e trabalhadores com qualidades monopólicas, ou seja, trabalhadores às vezes até que podem ser trabalhadores autônomos, que são dotados de aptidões ou de posições de mercado com qualificações que são escassas, né? Então eu teria as classes médias nesse contexto. Então aqui eu tenho, depois de mostrar essa divisão, ele vai falar, então são classes sociais, o proletariado em seu conjunto, a pequena burguesia, as classes médias, os intelectuais, técnicos, os burocratas, e as classes de proprietários, rentistas ou não, pega as classes lucrativas positivamente privilegiadas, então a classe de proprietários e dos grupos privilegiados pela educação. E aí os grupos privilegiados pela educação, eles podem tanto, geralmente, eles estão vinculados a determinadas posições honoríficas, ou seja, o Weber trabalha com a noção de estratificação por classe, mas também com a noção de grupos de status, né? Ou seja, determinados indivíduos ocupam posições na sociedade em função
da honra, do prestígio que exerce. A gente pode ver o caso do judiciário, por exemplo, não existe nenhum mecanismo de mercado que justifica o salário que os juízes têm hoje no Brasil. Então, na verdade, a renda ou a posição na sociedade não está dada por uma relação de mercado, né? E o Weber tende a mostrar como o desenvolvimento da estrutura de classes no capitalismo, ele não elimina, mas exige a readaptação dos grupos de status. Obviamente que mesmo que eu tenha uma burocratização do Estado, que acaba se transformando numa organização produtiva, mas também com uma organização que permite realizar a coesão da sociedade, os burocratas cada vez mais vão ser burocratas por concurso, né? Que ainda que não estejam no mercado, eu vou ter critérios de classificação que não necessariamente vão ser honoríficos. Então, a ideia é que o status jamais é eliminado de uma sociedade, por mais que eu tenha a amplificação dos processos de racionalização e de desenvolvimento do capitalismo. Um dos prognósticos do Weber, e ele já estava mais próximo do século XX para ver algumas transformações que o Marx talvez não tenha visto, era que essa burocratização e essa racionalização estavam criando estratos intermediários no campo das próprias empresas, o que estaria levando a uma multiplicação de situações intermediárias. Ao contrário da previsão do Marx, de que eu tenderia a ter uma crescente proletarização. O Weber ele tende a ver dois grupos como irracionais, os sindicatos de trabalhadores, quando eles se apropriam das oportunidades de trabalho, decidem fixar os salários relativamente elevados, e os rentistas, que na verdade tendem a comprimir o lucro das classes lucrativas. Talvez aqui a principal diferença entre os dois autores é que, no caso do Weber, a transição de uma classe em si, na conceituação do Marx, de uma classe para si, é um processo cheio de atritos, né? Não é um processo tão, não diria que a visão do Marx é mecânica, mas no caso do Marx, uma situação de classe, ela já potencialmente está prestes a gerar uma consciência de classe. Existe todo um debate. Antes a classe precedia a consciência de classe, hoje a própria consciência de classe pode ser vista como formadora de uma determinada classe social, mas o Weber vai dizer, olha, entre uma posição na sociedade e ter uma conduta homogênea dessa classe como representando essa posição na sociedade, nós precisamos de ter um conjunto de pré-requisitos. Depende das condições culturais, da classe em si, ela depende de uma direção consciente, e é importante que eu tenha níveis de disparidade muito grandes entre as classes para que eu possa ter uma consciência, inclusive, da desigualdade da posição na qual eu me situo. Então, o Weber coloca vários senões para que uma posição social numa determinada estrutura se transforme numa ação coletiva de maneira espontânea, imediata e decorrente de uma determinada posição social. Semelhanças e diferenças. Bom, vocês devem ter percebido, eu fiz a exposição no intuito de já apontar para algumas dessas semelhanças e diferenças, né? Então, as semelhanças. A frase do Marx de que a ordem econômica é o esqueleto da sociedade, eu acho que a gente pode aplicá-la para o Weber também.
As classes sociais surgem de relações de propriedade e de mercado. E as classes sociais, ou, por exemplo, uma estrutura de classes, envolve uma concepção relacional. Uma classe é o que é dependendo da posição que ela ocupa em relação às demais. Então, ela é o que é em relação a determinadas outras classes. E, obviamente, que essa relação entre elas condiciona os conflitos na sociedade. Ao mesmo tempo, não é possível entender a desigualdade de uma sociedade, e essa desigualdade não precisa ser apenas uma desigualdade de renda, mas que seja, olhemos a renda, eu não consigo entender a distribuição da renda se eu não entender qual é a configuração de classe de uma determinada sociedade. Então, nesse aspecto, os dois autores são muito convergentes. Já as diferenças se encontram, por exemplo, no papel histórico das classes sociais, que o Marx vai conferir à classe operária, por exemplo, e o Weber vai ser muito mais cauteloso a fazer qualquer tipo de mediação entre uma determinada posição social e o seu papel histórico. Outra diferença é o peso das situações intermediárias, né? As classes médias são vistas como classes em transição para o Marx, ainda que a abordagem dele permita uma leitura mais complexa, como a gente viu. E as relações entre classes e status não são tão aprofundadas pelo esquema do Marx, ao menos aquele do autor do século XIX. Outros autores marxistas vão tentar trabalhar essa questão. Então, nós temos aqui, apesar de serem dois autores e desse debate ser muito mais amplo do que os dois autores, acho que não seria, diria com uma certa segurança, que não seria demasiado dizer que todo o debate sobre esse assunto é um debate que é realizado a partir do confronto entre essas duas visões. Existe todo um debate sobre o papel da classe social e como a classe social interagiria com outras, que alguns autores chamam de propriedades secundárias, sem nenhum demérito. A questão de gênero, a questão de raça, etnia, casta num país como a Índia, a região. Na verdade, todos esses fatores acabam gerando novas formas de desigualdade e às vezes até acabam conformando determinadas classes sociais, ou seja, ou segmentos de classe. Então a gente vê que as mulheres exercem mais determinadas funções, a gente vê o trabalho doméstico, por exemplo, ou o trabalho pesado no Brasil, chamado de maneira racista como trabalho de negro, ou seja, isso mostra como determinadas condições de classe estão relacionadas a relações de gênero e de casta, raça. No caso da Índia, um grande economista que ganhou o prêmio Nobel, o Amartya Sen, no caso da Índia, você tem uma sociedade de castas que, muito provavelmente, alguém diria, isso impede o desenvolvimento do capitalismo. Na verdade, à medida que você desenvolve o capitalismo e vai complexificando a estrutura de classes, você se aproveita dessas divisões de gênero, de casta, de raça, para selecionar os indivíduos para as classes sociais. Então, segundo as palavras do Amartya Sen, a classe social não age sozinha para produzir desigualdade. Ela acaba se juntando, se adaptando ou reciclando esses outros elementos. Por outro lado, ele vai dizer que nenhuma outra fonte de desigualdade revela-se totalmente independente da origem de classe. Então, eu não posso separar a questão de raça, cor no Brasil, a questão de casta na Índia, da questão de classe. Mas nós temos que analisar essa interação no processo histórico de cada sociedade específica.
as abordagens contemporâneas remetem às mudanças vividas pelo capitalismo no século XX. E essas mudanças remetem à necessidade de... essas mudanças exigem uma revisão do debate sobre classes sociais, tal como ele estava colocado no século XIX e início do século XX. A grande questão que surge aí é a questão da classe média ou os empregos no setor de serviços. Um norte-americano como Daniel Bell está escrevendo sobre a sociedade pós-industrial de serviços. Já nessa época tem algumas pessoas falando de pós-capitalismo, algo que está muito presente nos dias de hoje. E a visão tradicional da sociologia, a escola funcionalista, tendia a dizer que o desenvolvimento econômico ele leva à mobilidade social, eu vou com progresso técnico gerando novas ocupações, e essas ocupações que exigem maior escolaridade, maior produtividade, são ocupadas por aqueles que têm acesso à educação e pelo mérito. Ou seja, é um processo natural e espontâneo. Fica para trás quem não investe em educação ou quem não é motivado por ascender socialmente. Uma visão, diria, que até acaba chancelando as desigualdades existentes das sociedades capitalistas. Os dois autores que nós vamos ver eles partem de uma visão crítica e complexa do capitalismo. Eles vão dizer, olha, se eu observo as sociedades industriais, no pós-Segunda Guerra Mundial, um período que eu tive um crescimento um crescimento econômico, tanto nos Estados Unidos como nas sociedades europeias, é o que alguns autores vão, olhando pelo lado da economia, vão falar dos 30 anos dourados, de 45 a 73, e os sociólogos vão olhar mais pelo Estado, pelo lado do Estado, do bem-estar social. Mesmo nessas sociedades que estão no centro dessa economia capitalista que se expande pela periferia, não existe uma uniformidade entre desenvolvimento econômico e mobilidade social. As trajetórias dos países são muito distintas e não existe uma noção de que o desenvolvimento econômico leva à mobilidade social. Eu tenho que olhar por dentro da estrutura de classes. Só que as estruturas de classe, tal como concebidas pelo Marx e pelo Weber, já não dão conta mais dessas complexidades. Então, os autores que nós vamos utilizar, o John Goldthorpe, que é um neo-weberiano, e o Eric Olin Wright, que é um neo-marxista. O Goldthorpe é inglês e o Olin Wright é um marxista norte-americano. Os dois vão trabalhar com mapas de estruturas de classe. Ou seja, eu vou ter um esforço empírico e teórico ao mesmo tempo. Ao invés de ficar com burguesia, pequena burguesia e classe trabalhadora, e mesmo a noção de classes produtivas, tendo trabalhadores qualificados e não qualificados, do Weber, se ela talvez capte melhor a complexidade de situações de classe, ela também se mostra desatualizada no sentido de que houve uma transformação do capitalismo que exige novos esquemas de interpretação. E o que a gente percebe é que não houve nem a proletarização, ou seja, a geração de um empobrecimento da classe trabalhadora e eliminação das situações intermediárias, como havia imaginado Marx, ou como ele, olhando o século XIX, apontou para uma determinada trajetória de desenvolvimento, como também não houve a ascensão social indiscriminada de que fala uma mobilidade social estupenda que faria parte do pressuposto da escola funcionalista. O Goldthorpe, começando pelo autor neo-weberiano, ele vai mostrar, a partir da sua análise estrutural de classe, que se eu olho a configuração das posições de classe, elas acabam trazendo constrangimentos e
e oportunidades aos indivíduos localizados nos diversos pontos da pirâmide social. Só que a mudança de classe não depende apenas de uma mobilidade absoluta, um sobe de uma posição para outra. As próprias posições vão se alterando à medida que desenvolve o capitalismo por fatores econômicos, tecnológicos, as empresas vão gerando novos níveis hierárquicos. Então, existe uma mudança da estrutura social mais ampla. Ele vai partir de dois conceitos: a situação de mercado, que são o tipo de emprego que as pessoas têm. Ele vai mostrar as ocupações, ou seja, nessa sociologia que a gente está trabalhando, a estrutura de classe, ela é quase que inferida a partir das posições na estrutura ocupacional, as ocupações que as pessoas têm. E também ele vai olhar a situação de trabalho, que é quais as relações de cada ocupação na divisão interna do trabalho de uma sociedade. E aí ele vai perceber que, bom, eu continuo tendo o contrato de trabalho, que é o que caracteriza os trabalhadores operários em qualquer sociedade. Eles têm tarefas definidas, têm um conjunto de atividades, de tarefas que têm que executar e são inspecionadas pelos seus supervisores. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a ter um novo tipo de relação, que é o que ele chama de relação de serviços. São os novos técnicos, especialistas, assessores, consultores, muitas vezes diretores de marketing, diretores de vendas, diretores de comunicação, que têm um conhecimento muito específico e que envolve uma autoridade delegada, ou seja, eles passam a ter uma autoridade no estabelecimento no qual exercem a sua função. Ou seja, na verdade eu estou criando novas atividades relativamente privilegiadas no campo de pessoas que são assalariadas, mas são assalariados de um tipo completamente diferente. É uma classe média assalariada que não é mais a pequena burguesia, ela está incorporada dentro da grande fábrica. O Paul Singer, no texto dele, ele vai até de uma maneira jocosa dizer que são os assalariados burgueses. Do mesmo jeito, tentando mostrar a complexidade da estrutura social. Do mesmo jeito que tem os assalariados burgueses, existem os empregadores pobres, ou seja, aqueles segmentos do setor informal que a família toda trabalha e tal, emprega uma pessoa e que vive numa estratégia de subsistência, ou seja, um pode ter meio de produção, que é às vezes uma carrocinha, no caso de um trabalhador catador de lixo, né, e de repente utilizar a família, ele seria um empregador, entre aspas, pobre, e o outro um assalariado que ocupa uma posição de gestão, podendo ser qualificado de assalariado burguês. Ou seja, é essa complexidade da estrutura de classe que esses autores estão querendo mostrar. O Goldthorpe ele vai falar dessa nova relação de serviços, vai dizer que são atividades relativamente privilegiadas, e vai inclusive mostrar que existem os trabalhadores manuais, os trabalhadores típicos, e que muitas vezes o processo de ascensão social se passa dos trabalhadores manuais para os não manuais de rotina, que são os trabalhadores dos setores administrativos, que muitas vezes têm um salário, às vezes até menor do que trabalhadores qualificados, ou seja, são trabalhadores de colarinho branco, que não têm uma atividade manual, não sujam as mãos com graxa, mas tem trabalhos tão específicos quanto os demais e às vezes até com salários menores, mas são trabalhadores não manuais de rotina. Às vezes estão no atendimento, por exemplo, os balconistas, né? O balconista não é exatamente um trabalhador manual, ou seja, toda a noção de proletariado um pouco é pensada num trabalhador da fábrica. Agora a gente vê um conjunto de novas atividades, manuais e não manuais, no setor de serviços.
Então, ele está percebendo tanto uma relação de serviços desses grupos relativamente privilegiados, que têm autoridade delegada, como um novo conjunto quase que de empregados de serviços não manuais, mas cuja atividade é de rotina. E que seria o máximo de ascensão que os trabalhadores poderiam ter, ou seja, não se trata de uma ascensão indiscriminada. Eu coloquei, são os dois esquemas que eu coloco em quadros, que vocês vão ver sob a forma de slide. Então vocês vão perceber no quadro do Goldthorpe que o grupo 1, que tem uma relação de serviço, são os profissionais técnicos de alto nível, altos burocratas, gerentes de grande empresa e grandes proprietários, né? Isso aí já estão mais ou menos próximos de uma típica burguesia. Mas se eu olho para o grupo abaixo, profissionais técnicos, burocratas de nível intermediário, supervisores de empregados não manuais, aqui eu já estou falando de relações de serviços que são de trabalhadores, que são de assalariados que ocupam uma posição de gestão na empresa e diríamos estão muito mais vinculados aos interesses dos empregadores do que aos interesses do chão da fábrica, ainda que o Goldthorpe não mencione essa proximidade, já que como ele é um neo-weberiano, o conceito de exploração não é um conceito com o qual ele trabalha. E aí a gente percebe esse grupo 3A e o 3B, que são os empregados não manuais de rotina de nível elevado e de nível inferior, ou seja, é um novo segmento que está aqui estão o segmento do comércio, os bancários, estão todos nesses segmentos de não manuais de rotina que tendem a ter um salário um pouco mais elevado do que os trabalhadores. A pequena burguesia continua existindo e agora há uma diferenciação entre trabalhadores manuais qualificados e trabalhadores manuais semi e não qualificados, e não se percebe uma tendência de desqualificação generalizada da força de trabalho. Pelo contrário, existe um segmento importante de trabalhadores. Mas o Goldthorpe também mostra que esses segmentos marcados por essas relações de serviços, eles possuem uma certa estabilidade, não existe a possibilidade de aumentar a importância dele em relação aos demais, ou seja, isso mostraria uma estrutura hierárquica das sociedades capitalistas com uma certa mobilidade de baixo alcance, devendo ser cada sociedade analisada de acordo com as suas tendências. É importante dizer para vocês que esses esquemas de classe podem ser utilizados, eu vou mostrar alguns dados para vocês na última aula, para entender, inclusive, a partir dos dados das PNADs, da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a gente fazer algumas estimativas de como seria a estrutura de classe brasileira, né? Aqui a gente poderia dizer que a classe média seria formada por essas ocupações das relações marcadas por relações de serviços e talvez pelos não manuais de rotina. Ou seja, eu estaria vendo a classe média a partir de uma determinada posição na estrutura de produção, na estrutura da sociedade, e não pelo nível de renda como chegou a ser comum nos anos 2000. O Eric Ollie Wright, como é um marxista, ele vai priorizar as posições de classe, o que ele vai criar 12 localizações de classe na sociedade capitalista contemporânea. Ele vai dizer, olha, eu vou olhar para as localizações de classe, mas eu não estou deixando de lado as lutas de classe, a importância da consciência de classe a partir dessas várias posições. Mas eu não posso fazer tudo, eu tenho que me concentrar em algo. E o objetivo dele é entender por que não houve uma crescente proletarização ou por que não houve mesmo um empobrecimento generalizado da classe trabalhadora. Pelo contrário, eu tive, especialmente nos países capitalistas, durante esse período glorioso de 45 a 73,
Obviamente que de lá para cá existe um processo de desorganização do mercado de trabalho e até geração de novas de posições que nós poderíamos, são muito assemelhadas a uma posição de subclasse, que estariam até fora do mercado de trabalho, geralmente ocupada por trabalhadores imigrantes. Então esse é um contexto muito específico do capitalismo do século XX, que já não é o que a gente vê hoje. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o capitalismo mudou, e talvez continue o mesmo, mas tem algumas mudanças que têm que ser incorporadas para a nossa reflexão teórica. Além de eu ter ativos de capital, ou seja, aqueles que têm meios de produção, não têm meios de produção, eu tenho ativos de autoridade e ativos de qualificação. E minha posição na sociedade vai depender da distribuição desses três ativos. Então ele vai dizer, olha, com essas novas posições, inclusive no âmbito da empresa, da grande empresa capitalista, eu passo a ter uma redistribuição de excedente que privilegia as rendas de lealdade à organização e as rendas de qualificação, que vão para os profissionais e especialistas. É quase como se ele estivesse dizendo que, na verdade, uma parte da mais-valia agora não fica com os acionistas ou com os capitalistas, mas ela é redistribuída internamente por aqueles agentes que, se eles não são donos do processo, donos dos meios de produção, eles têm o controle do processo de produção, o controle da organização da produção. Apesar de serem assalariados, só que aqui no caso do Olin Wright, diferentemente do Goldthorpe, ele vai dizer, olha, a relação de dominação é mais ampla que a de exploração. Então eu tenho um conjunto de assalariados que cumprem um papel importante em vários níveis hierárquicos para a dominação. E chega a chamar essas posições, no caso os profissionais e os especialistas, de localizações contraditórias de classe. Não é que eles são menos explorados, eles provavelmente são explorados como os trabalhadores e são exploradores por participarem do processo de organização do trabalho e na tentativa de ampliar a taxa de lucro das empresas. Paralelamente, o Olin Wright vai mostrar que a classe trabalhadora, ao invés de se uniformizar, ela vai ser cada vez mais diferenciada. Além dos trabalhadores não qualificados, vão existir os trabalhadores qualificados, que o Goldthorpe já mostrava, e os supervisores não qualificados, ou seja, tem uma certa categoria de supervisores que, na verdade, seriam assemelhados aos trabalhadores. Então, haveria posições de classe, localizações de classe dentro, internamente, a classe trabalhadora. Algo que o Marx já, naquele capítulo não terminado, que eu mencionei a vocês, já supunha. E talvez a coisa mais interessante do Olin Wright, que mesmo olhando para os países desenvolvidos, ele vai falar daquilo que a gente vai ver sempre foi uma marca no Brasil. Uma determinada subclasse. Paul Singer vai chamar de subproletariados, a gente vai ver mais adiante. São os pobres não inseridos no mercado de trabalho, geralmente autônomos de todo tipo de prestadores de serviço, e com frágeis relações mediadas de classe. Como eles concorrem entre si, eles não atuam no mesmo espaço coletivo, são os prestadores de serviços, os camelôs, os pintores, todos os trabalhadores pequenos produtores de mercadorias e de serviços que não estão diretamente explorados por ninguém e que muitas vezes têm uma inserção muito precária, depende obviamente do fluxo de renda ao qual ele está vinculado. Eu costumo brincar que o chaveiro da cidade de Tiradentes
é uma posição tão precária como muitos trabalhadores que têm que vir 2 horas para São Paulo, depois mais 2 horas para voltar. O chaveiro da Vila Madalena, ele pode até esposar um determinado status de classe média, apesar de terem a mesma ocupação pelo fato de estar fazendo chave para pessoas de classe média. Então, vejam como depende muito do fluxo de renda e às vezes uma mesma posição de classe pode ter significados completamente diferentes em termos de renda ou às vezes até em termos de prestígio. O quadro do Ehrlich Olin-Wright, que vocês vão ver, ele permite, e nesse aspecto, se vocês olham do lado esquerdo, ele vai ver, vão aparecer os donos dos meios de produção. Então, continuaria tendo uma burguesia, os pequenos empregadores, que são aqueles que trabalham, os proprietários, mas que contratam trabalhadores assalariados, e uma pequena burguesia, onde os proprietários também trabalham e não conseguem contratar trabalhadores assalariados. Seriam autônomos ou quase empresas capitalistas que possuem alguma inserção na economia. E a complexificação das posições de classe é tal que as outras localizações ele vai perceber nos não proprietários assalariados. E se a gente olha para cima, a gente tem uma relação com a autoridade. Então a primeira linha de cima aqui, dentro desse bloco dos não proprietários assalariados, nós vamos ter os gerentes especialistas, gerentes qualificados, né, e gerentes não qualificados, ou seja, todos eles são gerentes. E dentro desse quadro também, indo para a direita, quanto mais à esquerda, mais qualificadas as pessoas, quanto mais à direita, menos qualificadas. Então a gente percebe, por exemplo, nesse grupo, os 4, 5 e 7, nós temos os gerentes especialistas, os supervisores especialistas e os gerentes qualificados. Isso é o que o Paul Singer chama de fração gerencial da burguesia, né? Os nossos assalariados burgueses. Já os não gerentes especialistas, supervisores qualificados, estariam mais naquelas localizações contraditórias de classe. Às vezes, como assalariados, se comportam contra a empresa, às vezes, pelo fato de terem recursos de qualificação ou de autoridade, tendem a ter uma posição mais proximidade com a empresa. E aí aqui nos grupos 9, 11 e 12 nós teríamos os trabalhadores qualificados e os supervisores não qualificados e os trabalhadores não qualificados, mostrando a complexificação da classe trabalhadora. Bom, a nossa primeira sessão está chegando ao final. Eu havia preparado de apresentar um pouco sobre o Pierre Bourdieu, que é um importante pensador. Ele tem uma grande obra que se chama A Distinção, Crítica Social do Julgamento. Ele é um autor francês da segunda metade do século XX, contemporâneo ao Goldthorpe e ao Ehrlich Olin-Wright. E eu não vou conseguir detalhar o Pierre Bourdieu, mas ao menos colocaram como ele se distancia dessas abordagens mais objetivistas que olham a partir de uma estrutura de classe. Ele tende a dizer que o mundo social, ele diz que o mundo social está inscrito nas coisas e nos corpos. Ou seja, as classes não são só as estruturas objetivas, a posição social, mas também as estruturas incorporadas. Como cada trabalhador, ou cada assalariado, ou cada empregador, ou cada uma dessas situações de classe, ou mesmo de subclasse, caso não tenha uma inserção definida no mercado de trabalho, possui um conjunto de práticas e percepções sobre o mundo e sobre si mesmo.
Ele tem uma frase que eu gosto muito, que os sujeitos sociais compreendem o mundo que os compreende. E, na verdade, cada uma dessas classes sociais ou desses segmentos de classe é formado por estilos de vida, sem qualquer organização consciente. Então, eles têm atitudes quase que pré-reflexivas. Se eu olho se as pessoas saem do seu ambiente de trabalho e começam a circular na rua e você começa a conversar com as pessoas, pelo sotaque, pelo modo de falar, pela maneira de se vestir, você começa a perceber determinados sinais que são marcadores privilegiados de classe. E esses marcadores privilegiados de classe, na verdade, mostram determinadas disposições, determinadas percepções sobre o mundo, sem as quais eu não atuo sobre ele. Então existe aqui uma crítica à visão marxista, ou pelo menos a determinada visão marxista, de que a classe estaria à espera de uma mobilização, quando na verdade ele está falando, olha, todo e qualquer agente social, ele já tem uma percepção sobre o mundo e as suas percepções, que incluem inclusive como são percebidos, a noção, eles sabem como são percebidos, fazem parte do seu ser e de qualquer ação para tentar mudar a sua posição de classe. Ele vai dar muita importância para o elemento simbólico nessa e dizer que as lutas entre as classes no papel, ele vai dizer, como se estivesse se referindo ao Goldthorpe, o Eric Wright, o que vocês têm são classes no papel. Na verdade, esses indivíduos eles têm disposições, percepções e as lutas que eles vão exercer não podem estar fora da visão de mundo. Obviamente que essa visão de mundo tende a internalizar a dominação. Mas, dependendo da maneira como ela é trabalhada, ela pode forjar novas estratégias de reposicionamento na sociedade, inclusive mudando esse hábitos de classe. Então, hábitos de classe seria, na verdade, essas atitudes pré-reflexivas, inconscientes, que estruturam a maneira de pensar e agir das vários segmentos de classe. O nosso professor aqui no Brasil, Gessé Souza, parte muito do Pierre Bourdieu, quando ele fala, por exemplo, das classes média e alta no Brasil como classes do privilégio, que acham que a sua capacidade de ação responsável e reflexiva, como se fosse um dom na natureza, como se não fosse construído socialmente, e ao mesmo tempo relegando a chamada ralé, o conceito que o Gessé, inclusive, desenvolve a partir do Florestan, são aquelas classes corporais que vivem o mundo aqui e agora, à disposição. Então ele fala, se eu não entender como essas relações entre essas classes se dão no âmbito de uma estrutura, mas como elas são reproduzidas simbolicamente e até internalizadas pelos de baixo, qualquer luta no sentido de superação da desigualdade vai encontrar os seus limites. Eu permitiria, em no máximo 5 minutos, terminar com aquilo que eu chamei de uma historinha de Paulo Freire. Recentemente, na Feira Nacional da Reforma Agrária, do MST, eu comprei esse livro do Paulo Freire, que se chama Cartas a Cristina, Reflexões sobre minha vida e minha praxe. É um livro de 1994, é quase que a partir de cartas a uma sobrinha dele, ele conta a vida dele. E eu me lembrei ao preparar essa aula que isso é quase uma forma bourdieusiana de ver, muito provavelmente sem depender do Bourdieu, formulada por esse grande pensador brasileiro e pensador do século XX em geral, entender como as fronteiras de classe não dependem apenas dessas posições no mercado ou nas relações de produção, mas dependem também por determinados bens simbólicos que consolidam determinadas fronteiras de classe.
E é por isso que eu coloco aqui a gravata do meu pai e o piano alemão da tia Lourdes. O que o Paulo Freire está querendo dizer com isso? Paulo Freire, ele vai contar que o pai dele vai ter que se aposentar. O pai dele trabalhava na polícia militar, por problemas de saúde tem que se vai receber uma pensão muito baixa, e a família dele tem, quando ele é criança ainda, um rebaixamento do nível de vida drástico. Isso leva inclusive à experiência da fome, né? Ele passa fome, depois, quando ele vai ser educador e tentar entender como eu posso educar alguém que passa fome, ele chegou a viver isso. Mas o pai dele era da polícia militar e eles tinham uma posição de classe média baixa. E aí ele diz o seguinte, por que depois de virar grande educador, ele vai entender, e de estudar a sociedade, e de ter lido Marx e outros autores, ele vai dizer que, na verdade, a gravata do pai e o piano alemão da tia Lourdes, o pai continuava andando de gravata e o piano da tia Lourdes não foi vendido. Por quê? Porque esses dois objetos estabeleciam as fronteiras de classe. As casas sabiam ao em volta que tinha um piano da tia Lourdes e que o pai dele usava gravata, não era qualquer trabalhador braçal. Então, sem esses símbolos, não havia mais como se viver na mesma classe, por mais que passássemos fome. Então ele tinha uma redução de renda, ele passava fome, menos do que os demais garotos, passava a ter que roubar no quintal ou se apropriar de alimentos, de frutas que havia no quintal. Então ele se socializava com os garotos que passavam fome, mas ao mesmo tempo ele estava ainda preso a determinados bens simbólicos que lhe conferiam aos seus iguais uma determinada distinção em relação àqueles outros garotos com os quais ele convivia. Então é assim que ele fala. Aos 11 anos eu tinha ciência das precárias condições financeiras da família, mas não tinha como acudi-la através de um trabalho qualquer. Assim como meu pai não podia prescindir da gravata, que, mais do que pura expressão da moda masculina, era representação da classe, não podia permitir que eu, por exemplo, trabalhasse na feira semanal carregando pacotes ou fosse serviçal de alguma casa. Ele não podia carregar pacotes, nem ser serviçal. O pai tinha que usar gravata e o piano tinha que ficar ali, por mais que eles passassem fome. Então, a questão de classe possui, obviamente, um elemento simbólico que permite uma sociabilização em relação aos iguais e uma distinção em relação aos diferentes. Obviamente que existem vários níveis de sociabilidade e vários níveis de distinção em qualquer estrutura de classes. Na próxima sessão, a ideia é tentar entender que estrutura de classes é esta que vai emergir de uma sociedade escravista que se transforma numa sociedade capitalista dependente. Bom, até a próxima sessão, gente.